É muito bom estar com vocês aqui participando desta live conosco. Hoje falando de uma jornada que nós vamos ter, que vai ser muito boa. Você vai ser muito edificado, muito abençoado. Vamos conversar um pouquinho sobre essa nossa inteligência. O que é que a gente pode explorar disso aí? O que é que a gente pode ainda botar para fora desse conteúdo que Deus quer colocar em nós? Quer que a gente usufrua disso, que a gente tome posse dessas verdades que são do reino, são verdades de Deus para nós, e como Deus vai trabalhando o nosso caráter, vai desenhando a nossa história e nos mostrando, indicando o caminho. Na verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Mas existem ferramentas hoje guardadas em nós, dadas por Deus, endereçadas pela Sua palavra, que a gente vai olhando e vai percebendo. Por exemplo, eu tenho muitos modelos de liderança na Bíblia, né? Se eu começar o modelo de liderança, eu vou começar com a liderança lá do Éden. Adão e Eva foram líderes fantásticos, muita lição poderosa da vida de Adão e Eva. Uma delas, na forma inteligente de lidar. Adão foi uma pessoa que foi construída, né? Foi feita por Deus, imagem e semelhança de Deus. Deus soprou nele o fôlego da vida, mas Adão não teve o privilégio de ser uma criança, não teve o privilégio de ser uma adolescente, não teve o privilégio de ser um jovem, passar pelas fases de jovem. Ele não teve o privilégio de dizer assim, apesar de ter tido outros privilégios, né? Ser o primeiro homem da terra, feito imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Mas se olhar pela perspectiva humana, esse homem chamado Adão, que é conhecido como, né, o pai da humanidade, Eva, a mãe da humanidade, esse homem não teve adolescência, ele não teve uma vida de criança, onde ele pudesse olhar para papai, para mamãe, e ter um crescimento natural. Ele teve um crescimento atípico, um crescimento espiritual. Quando ele foi feito do pó da terra, do barro, que Deus soprou nas narinas de Adão, ele se viu alma vivente, e ali ele começou a conectar com o mundo, usar a inteligência que Deus deu, nominando todos os animais, nominando tudo que estava no Éden, mas ele não era uma pessoa comum. Ele não nasceu como nasceu Caim, como nasceu Abel e toda a sua descendência. Então, ele criou filhos, mas ele não foi filho natural, não foi filho de nascimento vaginal, né, do nascimento normal. Ele foi um filho atípico. Então a gente olha para Adão e fala assim, meu Deus, que inteligência desse cara, administrar um Éden, né, que segundo alguns teólogos estudiosos, né, da palavra, eles dizem que o Éden era uma distância de 5.000 quilômetros, né, do norte a sul, do leste a oeste. E Adão tinha que dar conta disso tudo. Era algo muito grande, é como sair de Manaus e chegar até São Paulo e cruzar São Paulo e até Porto Alegre e voltar de Apocuchuí, né? Então ele tinha que dar conta disso. Era uma geografia física, era uma geografia emocional e era uma geografia espiritual. Essa era a geografia de Adão, né? Então Adão tinha que lidar com isso. E ele se vê agora dentro de uma outra administração de ser marido da primeira mulher, óbvio, criada por Deus, aquela coisa magnífica que Deus fez, né, no Ishat Tová, liberar o fôlego da vida, e eles têm um casamento, uma fusão feita por Deus, chamado Sasson do reino, a bênção de Deus, para poder liberar para eles a alegria do marido, a alegria da esposa. Aí quando eu olho esse casal administrando o Éden, esse casal sendo invadido, mesmo tendo as instruções, mesmo tendo todos os princípios pelos quais nós conhecemos e nós sabemos, porque nós temos os mesmos princípios, incorremos nos mesmos erros, desobediência. Esse erro ainda está na nossa natureza, que é até apelidado como um erro da natureza adâmica do primeiro homem, não é? De quebrar princípios, de quebrar as coisas que estão ligadas no mundo espiritual, e quebrar o natural e quebrar o emocional. Imagine Adão e Eva emocionalmente se percebendo como agora falidos nessa questão do Éden. Não tem mais o Éden para eles. Eles não são mais líderes do Éden. Eles não têm mais o Éden na direção deles. Eles perderam tudo. Então, a mente de Adão, a mente de Eva, eles tinham uma mente privilegiada. E eles eram
líderes, e eles foram os primeiros líderes. Eles foram líderes sobre coisas. Eles não foram líderes sobre gente. No Éden, pós-Éden, ele foi líder sobre pessoas. Agora imagine, um cara no cabedal dele, que diz assim, uma pergunta básica: Adão, qual a sua referência de mãe? Ele não tinha. Qual a sua referência de pai biológico? Ele não tinha. Ele tinha uma referência do pai espiritual, que Deus completava ele em tudo. E aí, na primeira tentação dele, ele falhou. Por quê? Porque essa foi uma das mentalidades, né, que a gente vai estudando dentro da teologia e mostrando. O primeiro Adão falhou, como está lá em 1 Coríntios, a conversa de Paulo aos Coríntios é mostrando a figura do primeiro Adão e a figura do último Adão. Como Deus viu isso, Deus percebeu que isso era muito forte, aí Deus falou assim, isso sou eu interpretando, isso é minha hermenêutica, ok? Isso não está na Bíblia. Deus interpretando, o primeiro Adão, ele não teve pai, ele não teve mãe biológicos, não é? Ele foi criado num contexto que ele não sabia lidar com as coisas, ele não soube lidar com a primeira tentação. Na primeira prova ele falhou, ele perdeu o Éden e ele perdeu tudo aquilo que ele sabia que ela era dele. Adão não perdeu só o Éden, ele teve 3 tipos de mortes, né? Ele teve a morte espiritual, ele teve a morte emocional e ele teve a morte física, gradativa, que ele não iria experimentar isso, ele não ia experimentar a morte física, e ele teve essa queda. Então, na cabeça de Adão isso foi muito complicado, na cabeça de Adão isso foi muito difícil, e eu sei que agora para ele lidar com Eva, com agora Caim, com Abel, e ele vendo como Caim e Abel nasceram, e ele viu como Caim e Abel cresceram, olhando uma paternidade, uma maternidade, olhando pais biológicos. Ele não teve, Adão não teve esse privilégio que você tem, que eu tenho, mas teve alguém que teve esse privilégio, Jesus. Jesus, por ter esse privilégio, por ser Senhor, por ser autoridade, não é? Ele, para ter legalidade até sobre a queda do primeiro Adão, para ele sobrepujar isso, para ele ter autoridade sobre isso, para ele ser referência, legalidade, legitimidade, ele teve que passar pelo processo nascido de mulher. Mesmo sabendo da obra do Espírito Santo sobre a vida dele, está lá em Mateus capítulo 1, ele nasceu de mulher, nasceu no parto vaginal, e aí quando ele nasce, o que acontece? Ele tem uma referência paterna, ele tem uma referência materna, e ele tem o poder do Espírito Santo sobre ele. Ele é criado dentro daquele momento de relacionamento com os pais, relacionamento com as crianças, relacionamento com os adolescentes, relacionamento com os jovens, e agora se torna um jovem de 30 anos. Na primeira tentação, ele venceu. Aleluia. E agora nós somos filhos de quem? Por natureza humana, somos filhos do primeiro Adão. Regenerados no Espírito, somos filhos e natureza do último Adão. Por isso que aquele que está em Cristo é uma outra pessoa. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Bem, eu olho a liderança de Adão e vou me espelhar agora na liderança de Jesus. Lucas diz que Jesus foi uma das pessoas tão inteligentes que todos que passavam por eles ficavam perplexos, né? Assustados, embebidos com a sua inteligência. Uma inteligência sobrenatural. Mas Jesus teve todas as referências de liderança. Ele ouviu rabinos, ele ouviu autoridades, ele lia a Torá, ele viu a instrução do livro sagrado. Então ele tinha tudo isso no conteúdo da vida dele. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas isso é tão especial para você ver o perfil de liderança. Se o primeiro Adão, que era completo, falhou na sua liderança, nós precisamos observar a nossa liderança, onde estamos herdando da mente do primeiro Adão e errando nos erros básicos. Não é verdade? Nos erros grotescos, que a gente pode evitar esses erros. Por exemplo, um casal, ele pode ser um casal feliz. E por que não é? Temos que descobrir porque esse casal não adquiriu essa felicidade, não adquiriu essa alegria de ser casado, alegria de viver juntos.
Incompatibilidade de gênios, apóstolo. Ou talvez uma falha no caráter. Bem, o que aconteceu com este casal para ele não estar vivendo essa essência? Então, a gente vai ver o que eu herdei da minha inteligência do primeiro Adão, o que é bom eu vou manter, e o que eu recebi da inteligência do último Adão. Que aí eu vou manter essa inteligência, de ter referências. Ninguém pode ter preste atenção no que eu vou dizer, ninguém pode ter uma inteligência de liderança, ou uma liderança inteligente, sem referências. Precisamos manter as nossas referências. Quem nós somos e o nosso conteúdo. Quem eu estou observando e o conteúdo deles. Quem eu quero, que conteúdo eu quero para a minha vida. Que tipo de palavra eu quero, que tipo de liderança eu quero para a minha vida. Então, se eu estou herdando as coisas do primeiro Adão, e se eu estou herdando as virtudes do último Adão, com certeza absoluta, eu vou ter um ministério de sucesso. Uma liderança diferenciada. Ninguém conseguirá ser líder dos outros se não conseguiu ser líder de si mesmo. Eu tenho um livro muito instrutivo, muito bom, inclusive ele é um líder para empresário, profissionais, homens de negócios, profissionais liberais, businessmen, homens e mulheres que querem crescer o seu perfil de liderança, que querem desenvolver o seu perfil de liderança. Eu sou chefe de mim mesmo. Que livro! Que espetáculo este livro! Guardando em proporção os códigos da honra e as lideranças que estão sobre nós. Não podemos subestimar. Então, para eu ter uma liderança de êxito, para eu ser um líder de êxito e para eu ter uma liderança inteligente, eu preciso escolher as minhas referências. Os livros que eu leio, as pessoas que eu escuto e a instrução do meu mentor. Presta atenção. Se eu não faço uma seleção dos bons livros, das pessoas que eu escuto e dos mentores que me orientam, eu vou ser um líder bagunçado. Eu vou ser um líder duvidoso. Eu vou ser um líder de memórias complicadas. Porque todas as vezes que eu for falar, que eu for desenvolver a minha oratória ou fazer um discurso de tese, eu vou ter a minha mente misturada na linguagem, no comportamento, até na forma de vestir. Você sabia que tudo é uma comunicação? A maneira como eu falo, a maneira como eu gesticulo, a maneira como eu me visto é uma comunicação. Então eu não posso ficar lendo, ouvindo e tendo um mentor sobre mim que ele não me agrega. Ele está perturbando a minha personalidade. Eu não estou dizendo que o seu mentor faz isso. Eu estou dizendo que mentoria por livros, mentoria por internet, são maravilhosas quando nós acertamos, mas são perigosas como nós erramos. Tem um líder aí, um rapaz jovem, na internet, está fazendo uma bagunça na cabeça das crianças, na mente dos adolescentes e na emoção de muita gente grande. Você sabe disso. Está bagunçando para quem tem princípio. E a gente está tomando providências, porque está trazendo complicações horrendas na vida das pessoas que nós amamos, principalmente os nossos filhos. Tem uma pessoa que você ama mais do que os seus filhos? Se tiver, é duvidoso, porque Deus provou o amor dele para com o mundo, entregando o seu único filho, para que todo aquele que creia nesse filho não morra, mas tenha o direito de vida eterna. Então, filho é o maior legado que nós temos. Ok? O filho é o maior presente que nós temos. Então eu preciso saber o que eu estou lendo, eu preciso saber o que eu estou ouvindo, eu preciso saber quem são os meus mentores. Alguém vai dizer, o meu mentor é o Senhor. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Bem, isso dentro do conteúdo labial é uma coisa. Dentro do glossas, ou do glossas, é uma coisa. Dentro da verbalização, é uma coisa. Eu falar isso é uma coisa, sigo o meu líder. Colocar isso em prática é uma outra realidade. Então, quais são os líderes que eu estou ouvindo que vão construir a minha vida, que vão construir a minha personalidade, que vão construir a verdade de Deus no meu coração e que vão fazer de mim uma pessoa melhor em todos os sentidos? Porque se eu ficar ouvindo todo mundo, eu ouço todo mundo, eu ouço tudo,
Eu preciso ter memórias seletivas.